Olá, telhados não são buracos. Fico até triste de fazer esse vídeo, mas infelizmente você abre o Instagram aí de uns 10, 15 engenheiros que vendem projeto estrutural e acredito que eles vão vender projeto estrutural postando 3D do projeto estrutural e você vai ver um monte de projetos assim, onde tem algumas lajes de laje, mas no último pavimento não tem laje, que sabe, vai ter um telhado ali, e o engenheiro ignora totalmente que tem um telhado ali. E ao invés disso, ele só deixa um buraco. E tem um problema, que o telhado não é um buraco. Um telhado é um telhado. E ele tem várias ações que, se a gente imaginar que é um buraco, vai dimensionar a estrutura totalmente errada. Primeiro, o seu software não sabe que ali era para ser um telhado. O bom de computadores é que eles fazem exatamente o que você manda. O ruim é que eles fazem exatamente o que você manda. Eles não analisam, eles não se importam, eles só rodam. Okay? E os softwares de cálculo principais vendidos no Brasil, que são usados para dimensionar obras com laje, né, EBEX, SPK e GTQS, eles são feitos focados em obras com laje em todos os andares, com teoria baseada nisso. Okay? Então a questão é, o software não sabe que ele é um telhado, que deveria ter cargas e que os efeitos horizontais dos telhados devem ser considerados, logo ele não considera. Um telhado gera efeitos consideráveis. Eu vejo muito engenheiro falando, não, mas eu fui lá e eu coloquei o peso do telhado na obra. Pouco importa. Porque não é só o peso a questão crítica. Eu tenho o peso do telhado, mas eu também tenho as forças horizontais geradas pelo vento a 0 graus, vento a 90 graus. Eu posso ter pressões internas, eu posso ter, na verdade eu vou ter sobrecarga. Okay? Então tem vários efeitos que eu não estou considerando. E aqui entra o principal problema, a inércia do meu telhado, a rigidez como todo o meu telhado, muda o comportamento da minha obra. E aqui entra a questão de duas maneiras. Primeira, que se eu tiver um telhado adequado, eu consigo gerar uma estrutura muito mais econômica muitas vezes. E segundo que, se eu deixar fazer de qualquer jeito na obra, eu posso ter uma estrutura muito mais frágil. Ok? E entra a questão que a gente lançar apenas os pilares e vigas vai gerar o mesmo efeito que ocorreria se eu tivesse modelado um muro naquela região, uma platibanda, ok? Porque o software não sabe a diferença. Aí ele nem dimensiona muro e platibanda corretamente. Então tem isso. Uma pergunta que você vê muita gente falando, não, mas eu não posso calcular só a estrutura? E a resposta é, com certeza você pode calcular só a estrutura. Só tem um pequeno probleminha. Que o telhado tem uma estrutura que suporta ele. Então, a estrutura do telhado é parte da estrutura. Ok? Tá? E um problema comum que a gente tem no Brasil é que os engenheiros são contratados para fazer projeto estrutural e vão imaginar a seguinte situação. Um dentista vai fazer a casa dele, fazer um sobrado e tudo mais. Ele chega no engenheiro e fala, eu preciso de alguém para fazer o projeto estrutural. O engenheiro aceita o projeto, ele fala, ok, eu vou fazer seu projeto estrutural. Ele projeta só os elementos de concreto armado ou de alvenaria estrutural que ele consegue lançar no software, considerando apenas o peso do telhado, ou às vezes só fazendo 3D bonitinho, nem considerando o peso do telhado, ou inserindo a carga do telhado de maneira incorreta. E o projeto estrutural do telhado fica por conta do pedreiro, que geralmente, o pedreiro não é formado em engenharia civil. Eu não tenho problema com pedreiro, na verdade tem alguns, porque pedreiro, ok, mas pedreiro não sabe fazer dimensionamento de estruturas. Então ele vai fazer um telhado por experiência, que geralmente não cai, mas às vezes dá problema. Tanto que você vê regularmente aí reportagens de casa que foi destelhada, de telhado que arrebentou tudo mais num vendaval, por causa disso. Okay? Então você pode calcular sua estrutura, mas lembre que o telhado é parte da estrutura. Não só é parte da estrutura, mas ele tem que ser dimensionado antes do restante da obra. Por quê? Bom, porque quando eu vou dimensionar uma fundação, como que eu vou dimensionar a fundação sem saber a carga que tem nela? Pois é, a mesma coisa vai para a estrutura. Como que eu vou dimensionar uma estrutura que suporta um telhado sem saber as reações que tem na minha estrutura? Tá? E aqui entra uma questão, e isso é um problema grave mesmo. E em uma obra que tem laje em todos os andares, isso não é tão crítico. Só é um serviço incompleto e de maior custo na laje. Porque vai dar uma superdimensionada na laje, se ele colocar uma carga distribuída, mas não é um problema tão grave.
Agora, se eu tenho uma obra sem laje, é um absurdo completo. Por quê? Porque no caso da laje, eu não vou ter nenhum vão grande, o telhado pode apoiar até na laje, qualquer coisa, depende do projeto. Se eu quero uma otimizada, eu não vou apoiar direto na laje, mas tecnicamente pode. E a laje vai ter uma inércia gigante, principalmente inércia horizontal, e vai gerar um bom travamento horizontal dos pilares. Agora, se eu não tenho laje, é um absurdo completo, porque a estrutura vai trabalhar em conjunto e a rigidez da estrutura concreto armado de alvenaria estrutural vai trabalhar junto com o telhado, e a rigidez do telhado vai modificar o comportamento da obra, ok? Então os elementos trabalham em conjunto, porque é uma estrutura móvel, não tem uma laje ali que vai gerar um efeito diafragma rígido, ok? O que eu faço aí? Bom, tem duas opções. Um engenheiro pode projetar o telhado com regras específicas de vinculação e rigidez, vou demonstrá-las depois, repassar a planta de cargas a outro engenheiro da parte de concreto armado ou alvenaria estrutural, e depois de feito o projeto do telhado, o engenheiro que vai fazer o restante dimensiona o restante. Essa é uma opção. A outra opção é o mesmo engenheiro fazer todo o serviço. O problema é, o mercado está cheio de engenheiro que sabe fazer 3D bonitinho no EBERIC, lutando por projeto com menor preço. O que eles fornecem? O projeto mais simples possível, só que eles conseguem lançar no software. E o que acontece aí? O mesmo produto, de qualquer jeito, vai ser um projeto mal feito de qualquer jeito, só para aprovar na prefeitura, adivinha só? Só vai ganhar no preço. E o plano de ganhar no preço diminui seu lucro. Ok? Tá? Não tem muito cliente no mercado que vai pagar bem, vai pagar mais no seu projeto, se a proposta for, eu entrego só concreto armado, o que é suficiente para aprovar na prefeitura, e às vezes umas patologias, mas a chance de destelhar é pequena. Não. Um cliente que vai querer pagar bem, vai ser o quê? Você entrega um projeto completo, bem feito e otimizado. Okay? Se for entregar o projeto de qualquer jeito, adivinha só? Você vai lutar contra vários outros engenheiros que fazem de qualquer jeito. E entra a questão, nós temos um mercado bem competitivo na engenharia, cada 5 engenheiros formados tem 2 vagas. Então, se você estiver lutando para ficar entre o 4º ou 5º engenheiro na qualidade, adivinha só? Não vai ser você que vai ficar com uma boa vaga depois, ok? Tá? E quais são as regras para dimensionar um telhado, então? Bom, as ligações de vigas ou paredes devem ser de primeiro grau, ou seja, eu tenho um caibro, uma tesoura ou qualquer coisa que chega numa viga ou numa parede, ali eu tenho uma vinculação de primeiro grau vertical. E eu tenho que dimensionar essa região, tá, para resistir uma pressão de vento, ou seja, a parede vai aplicar uma carga horizontal no meu telhado. Por quê? Porque o meu telhado apoia na vertical com a parede, mas a parede apoia na horizontal com o telhado, a parede ou a viga, ok? Na horizontal com o telhado. Então eu vou ter que dimensionar a estrutura para resistir essa pressão de vento na parede ou na viga por área de influência, ok? E outra questão, a estrutura vai receber carga horizontal da parede, eu tenho que considerar isso. Próximo, as quinas de paredes estruturais funcionam como um apoio de segundo grau, tecnicamente de terceiro grau, porque ele é rígido em X, Y e Z, um apoio rotulado de terceiro grau, porque estou imaginando tridimensional, ok? Tá? E se eu não estou falando de parede estrutural, estou falando de pilar, viga e laje, ou pilar e viga, né, sem laje, tá? A rigidez dos pilares e a interação do pilar com o telhado deve ser considerada modelando os pilares e as cargas neles com rigidez próxima à real. Ah, mas eu não sei como que vai ser a inércia do pilar. Você tem que ter uma estimativa boa daquela inércia. Se tiver uma diferença pequena, não é crítico. Tá? Não é possível dimensionar ou otimizar, né? Dimensionar adequadamente, é porque se fazer um projeto mal feito dá para fazer. Tá? Não é possível dimensionar adequadamente sem saber a rigidez de cada pilar. Então, vai ser um dimensionamento piorado se eu não tiver a rigidez do pilar. Ao lado, alguns exemplos de como fazer e como não fazer. Claro, isso vai depender de cada quina, mas a questão é, do lado esquerdo, olhando em cima, eu tenho do lado esquerdo uma estrutura com caibros e terças. Essa estrutura vai gerar efeito de arco com as vigas, e as vigas vão sofrer forças horizontais, ou as paredes que apoiam elas vão sofrer forças horizontais. Já na direita foi colocado treliças, tem enriquecimento, né, através de barras na diagonal, e essas barras têm os esforços, os pontos rígidos, que ainda precisam existir, com aqueles apoios de segundo grau, mas a questão é, agora existem.
No segundo modelo, eu tenho uma estrutura com tesouras e algumas terças. E isso por si só vai ser uma estrutura solta, ela não funciona adequadamente, mas aí é feito um travamento em X, e dependendo do caso, até um X entre uma tesoura e outra na horizontal, ligando o bando inferior, dependendo do tipo de tesoura, mas isso garante uma rigidez horizontal e transmite os esforços horizontais para toda a obra, baseada na rigidez. Mesma coisa no terceiro exemplo abaixo. Eu tenho uma estrutura de 4 águas, por si só a estrutura aqui não tem rigidez, mas eu coloco um X entre uma tesoura e outra intermediária, e aí um pórtico trava o outro e os oitões se equilibram. Ok? Tá? Esses são os princípios básicos. Claro, se você tem um telhado diferente, você tem que aplicar essas mesmas regras na sua obra específica. Tem que depender de onde estão os apoios rígidos, que tem que ser planejado o telhado como um todo, mas essa é a questão básica. Tá? Há alguns vídeos para assistir depois, né, que é erros que o EBEC, TQS e BECAD comete a calcular galpões, calcular a obra sem laje no último andar, tá? Você não pode calcular diretamente eles sozinho neles. Tem como se reconfigurar tudo mais, ok? Mas sozinho não. E marketing. Dentro dos cursos abaixo eu demonstro como dimensionar isso adequadamente, sem maluquices, assim como modelar estruturas que recebem telhados. No curso de estruturas metálicas, eu demonstro a parte de metálicas como um todo. Já no curso de estruturas mistas, tanto de concreto armado mais metálica, quanto alvenaria estrutural mais metálica, eu demonstro como dimensionar estruturas mistas. Justamente eu tenho telhado e eu tenho alvenaria, como que eu dimensiono os dois junto e garanto a estrutura com uma rigidez adequada, funciona adequadamente de maneira otimizada. Além disso, dentro do meu livro de alvenaria amarrada, eu também demonstro como dimensionar a parede de alvenaria amarrada, mesmo em uma obra sem laje, e ainda garantir a eficiência e a rigidez da parede. Inclusive, esse exemplo aqui vem do meu livro de alvenaria amarrada, ok? Link na descrição embaixo vai ter o Linktree, que vai ter o meu site e todos os meus cursos, inclusive meu livro vai estar em produtos livros, ok? Mas por enquanto será isso, e lembre, seu software não sabe que é um telhado se não modelar esse telhado, e um telhado não é um buraco. Toda vez que você estiver navegando uma página do Instagram do engenheiro que posta o 3D bonitinho da obra como um todo, se aparecer isso aqui, pode ter certeza, mais um apertador de botão que acha que telhado é só um buraco, beleza? Mas por enquanto será isso então.